Glória a Deus. Graças e paz, bom dia. Amém. Já que você está de pé, abra a palavra do Senhor em Isaías capítulo 6. Que privilégio nós temos de estar aqui nessa manhã, podendo adorar o nome do nosso Senhor Jesus. Muitos queriam estar, outros poderiam estar, mas você escolheu a melhor parte, você veio. Eu louvo a Deus pela sua vida. Eu louvo a Deus por estar nessa manhã aqui adorando ao Senhor nosso Deus, juntamente com você. Isaías capítulo 6, a partir do verso 1. Vamos lá todos juntos? Acompanhem comigo aí. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz, ou sob a voz do que clamava, e a casa se encheu de glória, se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Pode fechar a sua Bíblia, pode tomar o seu assento, tomar o seu lugar. Quero, obrigado. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome. Negociando tempo aqui com o homem, gente. Uhum. Negociando tempo aqui com o chefe aqui, ó. Louvado seja o nome do Senhor. A pastora falava aqui que ela se batizou com 11 anos. Ou foi batizada com 11 anos. Eu fui batizado com 14. Mas com 8 dias de nascido eu fui apresentado na igreja. Eu estou nesse negócio desde que eu nasci. E eu já ouvi muitas mensagens a respeito de Isaías 6. E todas elas com certeza marcaram o meu coração. Algumas eu ainda lembro. Eu tenho uma memória boa. Talvez eu consiga recitar esse texto aqui de cor. Até pelo menos o a quem enviarei e quem há de ir por nós. Mas tem uma coisa que marca o meu coração, é quando eu me lembro de um louvor que eu cantava quando eu ainda tinha o tamanho ali da Olívia. Quando eu ainda tinha ali o tamanho de alguma criança de 5, 6 ou 7 anos. Eu acho que vocês não conhecem aqui, mas a gente ficava enfileirado assim, né? As meninas na frente, os garotos atrás, na igreja Assembleia de Deus em Tatuí. E a música era mais ou menos assim: Marechal, eu vim aqui me apresentar, para me alistar em seu exército. Assim fica feio, né? Assim, ó.
Marechal, eu vim aqui me apresentar, para me alistar no seu exército, contra o pecado e iniquidade. Ouvi dizer que o Senhor está à frente de um povo forte, destemido e diferente, e eu não posso ficar fora dessa guerra. Quanto pecado que está aqui nessa terra, eu vi na rua muita gente oprimida, e Satanás acorrentando muitas vidas, e eu estou com o coração cheio de sede. Ó, vem, Senhor, balançar a minha rede. Essa parte que eu gostava. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Pergunta o Senhor, o grande marechal. Uma vez nós estávamos cantando esse hino às crianças, e o irmão Antônio, que morava lá no Jardim Europa e tinha um ponto de pregação na casa dele, ele levava um rádiozinho, motorrádio, daqueles que fazia gravação na fita cassete. Eu estou assim nostálgico, mas não sou tão velho, eu tenho só 41 anos. Não parece, mas tenho. E ele gravou a gente cantando essa música uma vez. Eu acho que era um culto de sábado, porque lá tinha culto terça, quinta, sábado, domingo de manhã, domingo de noite. Fora os cultos de oração, a gente ia na igreja todo dia. Agora para vir na quarta e no domingo a gente já está quase capengando, né? E aí ele gravou esse louvor das crianças ali e levou para casa. E na casa dele ele percebeu algo estranho, algo diferente. E no domingo ele fez questão de, durante o culto, mostrar para todo mundo o que havia acontecido. No meio do nosso louvor ali, violão, bateria e as crianças cantando, ouvia-se vozes diferentes, como se fossem vozes de anjos, igual as vozes que a gente escuta às vezes nos filmes. E a igreja ficou impactado com aquilo. O pastor Nada Bobo, ele pegou, abriu Isaías 6 e começou a pregar, falando da santidade de Deus, falando da glória de Deus, falando da necessidade de que a gente precisava naquela época, eu criança ainda, mas mais ou menos assim, de que a gente confessasse os nossos pecados e nós deixássemos a nossa iniquidade de lado. Que naquela noite o anjo viria para tocar os nossos lábios com uma brasa viva. Eu acho que aquela vez foi uma das vezes que eu consegui, ainda pequeno, ainda criança, sentir a presença de Deus. Eu sei que era, porque agora eu sei como que é a presença de Deus. Eu sei como ela queima o meu coração. Você também sabe como ela queima o teu coração, quando ela vem, quando o Espírito Santo vem na hora do louvor, na hora da palavra, na hora de uma revelação, na hora da oração, você e Deus. E eu cresci ouvindo então dizer, olha, para que a glória de Deus seja manifestada, é preciso que o rei Uzias morra. Alguns teólogos consideram de que o fato de estar escrito de que o rei Uzias morreu, não seja apenas um dado histórico. Porque o profeta Isaías podia colocar de outra forma, ele podia colocar assim: estava reinando o rei Jotão, que era o filho de Uzias, e eu vi a glória do Senhor. O profeta Isaías poderia ter colocado dessa forma, mas ele fez questão de dizer, no ano em que morreu o rei Uzias. Talvez ele tenha escrito para que a gente pudesse pesquisar quem foi o rei Uzias, o que fez o rei Uzias. O rei Uzias foi o rei que mais reinou em Judá. Ele reinou por 52 anos. Para vocês terem ideia, no reino unificado, Davi, Saul e Salomão reinaram 40 anos cada um. Mas Uzias reinou 52 anos. Quando o reino foi dividido, ele reinou sobre Judá. Ele começou a reinar no ano 790 antes de Cristo. E reinou 52 anos.
Quando a gente vai, vamos comigo lá em 2 Crônicas. Capítulo 26. Ele começou a reinar com 16 anos de idade. O reino dele foi tão grande, o reino dele foi tão... se estendeu de tal forma que ele chegou aos limites do Egito. Ele derrotou antigos inimigos do povo de Israel e depois Judá. Ele tinha no seu comando um exército de mais de 300 mil homens, preparados para a guerra. Então a gente vai pesquisar a respeito do rei Uzias. Ele fez armamentos que para a época que ele reinou, eram coisas que ainda não tinham sido vistas e nem inventadas. Espécies de catapultas e atiradeiras de pedra, coisas grandiosas mesmo. Quando a gente vai pesquisar a respeito do rei Uzias, a gente vê que o reino dele, o reinado dele, foi um reinado glorioso, cheio de vitórias, longevo, ou seja, reinou por muito tempo. Ele conquistou os seus inimigos, derrotou os meunitas, derrotou os amonitas, chegou até os portões do Egito, construiu torres, construiu mais portas nas muralhas de Jerusalém. Está tudo aqui no capítulo 26, se você começar a ler, você vai ver. Ele derrotou, o texto vai dizer que Deus o ajudou contra os filisteus. Ele derrubou as grandes cidades dos filisteus, Asdod, Gate e outras cidades. Estabeleceu nessas cidades do inimigo, estabeleceu um ponto ali dos judeus para pregação e para adoração ao Senhor. E aí, diante de toda essa maravilha que Deus, o texto vai dizer que Deus operou através da vida de Uzias. Era só ele terminar, era só ele continuar dessa forma, era só ele se manter nessa pegada, não precisava nem fazer mais nada, era só sossegar, sentar no trono, continuar adorando a Deus e terminar os seus últimos dias. Mas quando a gente pesquisa sobre os últimos dias de Uzias, a gente vê que ele terminou os seus dias escondido num quarto, lá no fundo do palácio, acometido de lepra, e os seus dias foram dias maus, seus últimos dias. Então, diante dessa rápida introdução, eu queria propor, muito breve, eu queria propor um tema para a mensagem dessa manhã, que é resistindo ao espírito de Uzias. Sabe, mais importante do que a forma que começamos, é como nós vamos terminar. Tem gente que começa bem, dá uma bambeada no meio do caminho, mas termina bem. Tem gente que começa bem e graças a Deus não bambeia no meio do caminho e termina bem. É o caso de José. José não começou mal, José começou bem, começou sonhando. Começou tendo revelações do próprio Deus. Seus irmãos é que tem inveja dele, aquela história toda que vocês conhecem, mas ele, por que ele começa bem? Porque ele não tem culpa de nada. No meio ele continua bem, porque mesmo escravo ele é abençoado por Deus, mesmo, está falhando, som, mesmo escravo ele é abençoado por Deus, mesmo preso ele é abençoado por Deus, e no final ele é mais abençoado ainda, porque ele é o responsável por garantir a posteridade da sua geração. O filho pródigo começa mal,
Ele já começa matando o pai antes da hora. Ele chega para o pai e fala: o pai está vivo. Ele fala: pai, eu quero a minha herança. E tem um monte de gente assim, que o pai nem morreu e já está pensando na herança do pai. E aí ele vai, a gente conhece o texto, ele gasta tudo, e quando ele se vê, ele está rolando com os porcos, comendo das alfarrobas que os porcos comiam, mas aí ele se lembra que ele tinha um pai. E o texto vai dizer que ele caiu em si. Ele caiu em si e disse: vou me levantar e vou lá para falar com meu pai. Eu conheço meu pai, eu vou pedir para que ele me faça ao menos um dos seus empregados. Mas a gente conhece a atitude do pai. O pai é diferente de qualquer outra pessoa. O pai, quando vê o filho apontando no horizonte, o texto diz que ele corre, abraça, beija o pescoço, manda trocar a roupa, manda trocar o anel, manda trocar a sandália, manda fazer festa. Então o filho pródigo, ele começa mal, tem um meio pior ainda, mas aí no final dá tudo certo. Então, mais importante do que a forma como nós começamos é como nós vamos terminar. Porque a rigor, nós seres humanos, a gente costuma muito olhar para o passado e lembrar dos tempos gloriosos, e não tem problema nenhum, pastor Heber. O próprio profeta Jeremias, ele fala em Lamentações, que eu olho para o passado e trago à minha memória aquilo que me produz esperança no coração. Não tem problema nenhum eu olhar para o passado. Agora, tem muita gente que está vivendo um presente ruim e só consegue olhar para o passado. Quando há 20 anos atrás eu vivi isso, há 10 anos atrás eu vivi aquilo. Deixa eu falar para você, Deus quer fazer do seu dia de hoje o melhor dia da sua vida. Olhar para o passado é bom, olhar para o passado é muito gostoso, porque traz esperança no nosso coração. Mas eu preciso viver aquilo que Deus tem para mim hoje. O apóstolo Paulo, no capítulo 3, versículo 20 da sua carta aos Efésios, ele fala o seguinte: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder de Deus que opera em nós. Então, como combustível, é legal, é bacana olhar para trás. Eu acabei de fazer isso aqui, levei a minha memória quando eu tinha 5, 6, 7 anos, para lembrar de uma situação que está atrelada ao texto que nós lemos aqui no começo. E quantas memórias boas eu tenho, hein? Quanta coisa eu já vi Deus fazer. Mas eu creio que o melhor de Deus para a minha vida está acontecendo no dia de hoje. Irmãos, eu sou um milagre. Eu ouvi isso essa semana. O médico não consegue entender, vocês estão sabendo da minha situação. Eu vou ter que trocar a válvula do coração. Eu não estou aqui me vitimizando, não. Deus está no controle de tudo. Aí o médico falou: rapaz, como é que explica isso? Você nasceu com uma válvula ruim, a palavra é essa. Tinha que ter 3 cúspides, só tem 2, e aí está voltando o sangue ao invés de passar tudo. Você nunca desmaiou? Eu falei: nunca desmaiei. Você nunca teve tontura assim e quase desmaiou? Nunca. Já teve falta de ar? Nunca. Você trabalhou pesado? Trabalhei, dos 14 anos até os 19, descarreguei tijolo, cimento, farinha de trigo. Rapaz, nunca desmaiou? Nunca desmaiei. Eu nunca fiquei internado. Eu não fiz nenhuma cirurgia, a não ser a vasectomia, que eu entrei 7 da manhã e saí 8h30. Dirigindo ainda, fui para casa. Falei: rapaz, como é que explica isso? Aí eu apontei para cima e falei: como é que explica? Então é Deus. Então, para a gente não sair do assunto, não importa como que você começou. É importante, mas mais importante é como que você vai terminar.
Nós não podemos terminar como terminou o rei Uzias, leproso, ferido por Deus. Não estou enxergando. Pode mais tempo? Oi? Não estou escutando, eu sou surdo, pastor. Escreve assim, ó, tanto tempo, eu olho para o senhor e falo, mais 20, vai dar tempo, então tá bom. Gente, tem mais compromissos depois desse culto aqui, então a hora está corrida, mas vai ser rápido. Sabe, depois de tudo isso que Ezequias era bisneto. Depois de tudo isso que Uzias fez, teve um problema, e está no texto. Versículo 16, coloca para mim, 26, 16. O 16, esse é o 19. Uou. Aí. Mas havendo-se já fortificado, olha o problema aí. Exaltou-se o seu coração, para quê? Para a sua própria ruína. E cometeu transgressões contra o Senhor. Quem era o Senhor? O próprio Deus dele, o seu Deus. Porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Segura aí, não muda não. Uzias era o quê? Era o quê, gente? Não estou ouvindo, era o quê, gente? Rei. Rei tinha o ofício de oferecer incenso no altar de incenso do Senhor? Não. Não. Quem tinha esse ofício? Sacerdote. Sabe, é uma lição para nós. Na casa do Senhor, cada um tem o seu ofício. Nas coisas do Senhor, no reino de Deus, cada um tem o seu ofício. A pastora leu aqui que ele nos fará reis e sacerdotes. Ele nos faz reis e sacerdotes. Uns governam, outros lideram na questão da palavra no reino de Deus. E aí, quando a gente olha outros personagens, por exemplo, Davi, quando ele se via em situações difíceis, ele próprio pegava a estola sacerdotal, vestia, colocava, sobre o peito, e ele se ajoelhava diante de Deus e perguntava: Senhor, vou à guerra, não vou à guerra? E Deus respondia, quando ele não tinha ali um profeta, quando ele não tinha um sacerdote próximo a ele. Mas aí, gente, ele conseguia quebrar esse paradigma diante de Deus, porque o coração dele estava diferente. O coração dele era um coração segundo o coração de Deus. Agora, cadê? Sumiu. Uzias não. O texto vai dizer que depois de tudo que Deus havia feito e operado através da vida do rei Uzias, então o coração dele se exaltou. E esse é o problema. O pastor vem pregando alguns cultos atrás a respeito da vaidade do coração, do orgulho. Nós tivemos uma aula onde o pastor estava lá nos Estados Unidos, que falou a respeito disso. É o perigo do orgulho tomar o nosso coração, achar que a gente já está bom, achar que a gente já está pronto, achar que a gente já pode fazer além daquilo que Deus pediu que nós fizéssemos. E essa foi a ruína de Uzias. Versículo 16: mas havendo-se já fortificado, exaltou o seu coração para a sua própria ruína. Então, uma lição para nós nessa manhã: a gente precisa guardar o coração. O sábio Salomão fala isso: de tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as entradas e saídas da vida. Ele vai e fala mais: olha, cuidado com o coração. Ele fala: enganoso é o coração do homem. Há caminhos que para o homem parecem direitos, mas o fim deles é a perdição. Foi o que aconteceu com Uzias. Então, uma pergunta para você, e para você interagir com a pessoa do seu lado aí, pergunta aí: como é que está o seu coração? Isso.
O meu está precisando trocar uma válvula. Mas eu estou crendo que até o dia da cirurgia Deus ainda vai fazer milagre. O médico falou assim: eu nunca vi um milagre. Na hora eu pensei assim: Deus, olha a chance do Senhor mostrar um milagre para esse homem, me usa. Aí ele arrematou e falou assim: mas eu sei que todo mundo que entra para uma cirurgia do coração e sai joinha, é um milagre. Aí já me arrebentou de novo. Como é que está o seu coração? A gente precisa guardar o nosso coração, para que a gente não caia no mesmo erro de Uzias, para que a gente não cometa esse mesmo pecado contra Deus, e assim venhamos a cair na própria ruína da nossa vida. Mas pastor, o que tem a ver com o tema que você colocou, resistindo? Porque no dia em que Uzias, ele foi fazer essa, deixa eu usar uma palavra diferente aqui, foi fazer essa sandice, foi fazer essa bobagem, foi fazer essa besteira, de entrar no templo para oferecer no altar de incenso do Senhor incenso, coisa que não era ofício dele. O texto vai dizer, vamos lá no texto, 17, porém, o sacerdote, quem? Sacerdote Azarias entrou após ele, com ele 80 sacerdotes do Senhor, homens de maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: ai de ti, Uzias, não compete a ti queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filho de Arão, que são consagrados para este ministério. Sai do santuário, porque transgrediste, nem será isso para ti honra da tua parte, ou da parte do Senhor teu Deus. Então Uzias se indignou, tinha o incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa, perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. A nossa geração, ela precisa urgente de que seja levantado, ou de que se levante alguns Azarias, alguns desses 80 homens da maior firmeza, para se opor a todo espírito de Uzias, esse espírito que transgride, esse espírito que quer tomar o lugar do Senhor, tomar o lugar do sacerdote. Nós estamos vendo aí, gente, eles querem reescrever a Bíblia, eles querem dizer o que a gente pode pregar dentro da igreja, ainda que o artigo 5º da Constituição diga que o direito de culto é inviolável, mas lá no Distrito Federal já tem juíza dizendo que o pastor não pode falar sobre inferno, não pode falar contra pecado. Eu nem vou entrar nessa questão, não pode. Então, mais do que nunca, nós precisamos, como igreja, se levantar como os verdadeiros Azarias, que vai se levantar contra esse espírito de Uzias, que tem se levantado contra a igreja, contra o ofício da igreja. A igreja é o quê? A igreja é o sacerdócio real na terra. Mas sabe o que está acontecendo? Na escola, os nossos filhos estão aprendendo qualquer coisa. Na televisão, os nossos filhos estão aprendendo qualquer coisa. No celular, eles têm acesso a qualquer coisa. E vou dizer para vocês, a culpa nem é dos Uzias, a culpa é nossa, porque nós não temos se levantado como Azarias, como 80 profetas, 80 sacerdotes da maior firmeza, e a gente está deixando a coisa correr solta. A gente está deixando a coisa correr solta. Tem um espírito aí fora que se fortificou e tem vindo contra
a nossa família, o nosso casamento, os nossos filhos contra a igreja do Senhor, e a gente não está fazendo nada. É hora da gente entrar após eles, como entrou Azarias e os 80 sacerdotes, e nos opormos. Agora, vai se opor como? Tem muita gente que não ora, tem muita gente que não jejua, que não lê a palavra de Deus, que não vem no culto da quarta, que não vem no culto de domingo, não busca a presença do Senhor. E se você faz tudo isso, você fala assim, glória a Deus. A grande verdade é que Deus tem agido ainda com misericórdia com relação à sua igreja, porque se Ele deixar frouxo, se Ele tirar a mão, se Ele tirar a misericórdia, esse pessoal, esse sistema que está aí fora, vai passar como um rolo compressor sobre nós. Vai na Universidade Federal do Rio de Janeiro para vocês verem. Entra lá para vocês verem como é que está. Há 10 anos atrás, 12 anos atrás, não tinha nada disso. Vai na Universidade Federal de Brasília, da Bahia. Vai aqui, em Belo Horizonte, para ver como é que está. Eles tomaram alguns setores da sociedade e eles estão fazendo o que bem entendem. Eles tomaram a imprensa, eles tomaram os jornais de circulação de papel, eles tomaram as escolas, e não foi só as faculdades, eles estão agora nos anos, primários. Eu estava lá, dia 28 de março, eu lembro o dia da reunião. Fazia parte do Conselho Municipal de Educação lá de Teresópolis. Eles tentando de todo jeito tirar o nome pai e mãe do projeto escolar. Não, tem que colocar comunidade escolar, porque tem criança que não tem pai, tem criança que não tem mãe. Aí eu entrei por meio e falei, não gente, a gente coloca a comunidade escolar e não tira o pai e mãe. Então quer dizer que a minha filha que tem pai, ela vai pagar um preço pela que não tem? Não, se precisar eu vou lá e represento o pai da outra também, ué. Estou aqui para isso. Aí a professora deu uma olhada para mim, torceu o bico. Aí eu já olhei bem e falei, e aí? Não falei lá, mas aqui eu vou dizer, eu sou Azarias, eu estou aqui para resistir o Uzias. Está na hora da gente parar de terceirizar esses assuntos. Sabe, não é só função da professora da escola bíblica, não é só professora do pastor, da pastora, não é. A coisa está acontecendo debaixo da nossa barba e a gente não está fazendo nada. Então está na hora da gente entrar com os 80 da melhor qualidade, da maior firmeza e começar a resistir tudo isso. Eu estava sexta-feira à noite, lá no retiro dos adolescentes, estava conversando, eu, minha esposa, Cláudia, Tânia, e aí estou ouvindo os adolescentes cantar. Aí falei, já volto aqui. Aí fui quietinho, estava escuro por onde eu fui. Aí eu olhei lá, tinha uns 30 adolescentes deitados no chão, adorando a Deus. O meu menino mais novo tocando violão, as minhas duas meninas, cada uma com um microfone na boca. E eu louvei a Deus, eu falei, Senhor, como eu sou privilegiado, como eu sou abençoado. Ah, mas isso daí é porque você é pastor. Não. É só a gente ser Azarias, é só a gente se opor ao Espírito. Que tem subido no coração das pessoas aí fora. E infelizmente tem subido ao coração de algumas pessoas dentro da igreja também.
hora da gente ser homens e mulheres da maior firmeza para combater esse tipo de coisa. Amém, gente? Sabe? Só que é assim, ó. O Uzias não morre na hora. A gente fica... Quem lê a Bíblia, né, estuda a Bíblia, aqui na igreja tem bastante. A gente pensa assim, por que Deus não fez com Uzias igual fez com Pérez Uzá? No dia que ele tocou na arca. Ele tocou na arca e aí Deus feriu ele da cabeça até os pés, assim, repartiu ele no meio. Por que não feriu Uzias na hora ali, botou uma lepra? Por que não queimou? Por que não abriu a terra e engoliu? É uma lição de Deus para nós. Primeiro porque Uzias tem que passar pela disciplina de Deus, e a lepra faz parte. O texto vai dizer que quando a lepra sai na testa dele e ele percebe que está leproso, ele mesmo corre. Ele mesmo sai da frente da presença dos sacerdotes ali, e ele vai buscar um canto mais longe no palácio, para que ele viva os seus últimos dias. Ele não morre na hora. Então a gente vai começar a resistir hoje, a gente vai começar a resistir agora, e tudo isso que tem acontecido, e todas as coisas que têm vindo contra nós, elas não vão parar agora. Mas vai chegar uma hora que o Uzias vai morrer. E a hora que ele morrer, a santidade de Deus vai ser revelada. A hora que esse espírito de Uzias aí fora morrer, pode ter certeza, nós vamos enxergar o nosso Jesus nas nuvens. Nós vamos escutar não essas buzinas dos caminhões aí, mas nós vamos escutar a última trombeta, tocando e soando e chamando aqueles que são da turma dos 80 homens com maior firmeza, que resistiram ao espírito de Uzias. Amém, gente? Mas a gente tem que começar agora. A gente tem que se levantar agora. Aproveitando, fique de pé, por favor. De um tempo para cá, eu tenho me questionado muitas coisas. Eu vou falar porque fui eu que disse, então eu vou contar. Eu estava num congresso com o pastor Everton, congresso de cura, e eu falei um monte de coisa para ele, que estava no meu coração, alguns questionamentos. Chorei com ele lá nesse congresso, porque já há algum tempo eu só posso falar de mim, gente. Já há algum tempo eu não me conformo mais com algumas coisas. Não, eu não vou perder os meus filhos para o mundo. A minha filha estava parada lá em São Paulo, eu liguei para ela, falei, não quero nem saber. Eu disse para você, eu prometi para você, que eu não ia me meter na sua vida, mas vou dizer uma coisa, a partir de hoje, eu vou orar ao contrário a respeito de sua vida. Falei. Que isso, pai? Foi, vou orar assim, eu gerei você, eu apresentei você diante de Deus, eu batizei você, eu casei você, eu entreguei você bonitinha para o seu marido, mas é para você servir a Deus. Você não vai servir a Deus? Então eu vou orar ao Deus que pode todas as coisas. Eu não quero nem saber. Pai, eu vou orar. A gente canta, haja o que houver, né, e tal, mas... E aí chorou, e aí falou um monte de coisa. E aí quis
se fazer de vítima. Eu falei, nada vai mudar a minha oração. Eu vou orar, Deus, faz o que tiver que fazer, para que a Ana Laura, ela cumpra aquilo que o Senhor a criou para fazer. Ai, pai, eu tenho medo. Eu também tenho. Você quer o teu marido na presença de Deus? Você quer a tua esposa na presença de Deus? Você quer os teus filhos na presença de Deus? Você quer pegar alguns pecados e começar a abandonar? Você precisa resistir ao espírito de Uzias. Você precisa ser como foi o sacerdote Azarias e os seus 80 homens da maior firmeza. Amém, gente? Eu só quero orar por você, agradecer a Deus pela tua vida, pedir a Ele que Ele possa ministrar ainda mais no teu coração. Feche os olhos. Pai, no nome de Jesus, nós, a tua igreja, estamos na tua presença nessa manhã, diante da tua palavra. A despeito, Senhor, de quem tenha ocupado aqui o lugar do púlpito, ó Deus, o teu Espírito, a cada culto, Senhor, tem se manifestado nessa igreja, tem se manifestado no nosso meio, e tem trazido a tua santa e preciosa palavra aos nossos corações, ó Deus. Pai, nessa manhã, guarda o nosso coração, guarda do Senhor, de permitir, ó Deus, que o nosso coração, ele venha se ensoberbecer, ó Pai, a ponto de nós cairmos em ruína, ó Pai. Mas nos ajuda e nos levanta como verdadeiros sacerdotes, dos quais o Senhor já nos transformou nessa terra, Senhor, a fim de que nós possamos resistir todo espírito de Uzias, ó Pai, que possamos ser homens e mulheres da maior firmeza, Senhor, que vamos combater, ó Deus, tudo aquilo que tenta corromper, ó Deus, o culto ao Senhor, a verdadeira adoração ao Senhor, a obediência ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, levanta neste lugar, ó Deus, homens e mulheres da maior firmeza, ó Deus, a fim de que a tua glória seja preservada, Senhor. Faz morrer Uzias, Senhor, faz morrer Uzias e manifesta a tua glória, enche este lugar, Senhor, da tua presença. Nós estamos aqui e nós queremos ter a mesma revelação de Isaías. Nós queremos dizer, ó Pai, nós estamos aqui, envia-nos a nós, em nome de Jesus. Se for preciso, Senhor, toca os nossos lábios, tira toda iniquidade, tira todo pecado, transforma a nossa vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Aleluia.